a partir do versículo de número 11 até o versículo de número 15. Profeta Amós, capítulo de número 9, do verso 11 em diante, os últimos versos do livro. Para te ajudar, fica antes de Obadias e depois de Joel. Livro de Amós, capítulo de número 9. Quem já encontrou, diga amém. Amós 9, do verso 11 em diante. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, irei restaurá-lo como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Feche os seus olhos por um instante. Pai, a tua palavra é essa, e não há necessidade alguma de alterarmos ela, nem de tirar e nem de acrescentar, porque ela em si é mais do que suficiente para todos os dramas da nossa existência humana. O Senhor nos livrou do pecado e por isso já somos gratos demais. Pedimos encarecidamente que fales conosco, porque se ouvirmos a tua voz, saberemos para onde ir e o que fazer, e não nos perderemos. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a história por trás do livro de Amós, a história do próprio profeta, eu digo que é, no mínimo, inspiradora para todas as épocas, para todas as eras e para todas as pessoas. O livro de Amós relata profecias de um homem que saiu de um contexto rural, de fazenda, de criação de gado, de plantação de sicômoros, e foi profetizar não tendo passado por nenhum tipo de, me permita dizer, habilitação. E para que você entenda o que eu acabei de falar, no período de Elias e Eliseu, suscitou-se um projeto chamado Escola de Profetas. E posteriormente a essa escola ter sido fundada, muitos homens passaram por ali e se formataram como profetas estando ali. Porém, me permita corrigir o que eu acabei de falar de forma proposital. A escola de profetas não servia para dar um chamado, não servia para formalizar um chamado, mas servia para pessoas que já eram chamadas se aprimorarem. Na escola de profetas, como a gente ouviu na sexta-feira, aqui mesmo, entendemos que havia o passar da técnica, o como fazer, o modo como deveria ser feito, um norte. Foi um projeto aprovado por Deus. Amós vai dizer para Deus quando Deus o chama: eu não sou profeta. Tal como esses que passaram pela formação, tal como esses que fizeram a escola, tal como esses que são gabaritados, eu não sou um deles. Em outras palavras, Deus vai dizer para Amós, e vai me dar a ideia de: Amós, vá e fale do seu jeito, da sua forma, do modo como você sabe falar. E quando eu abro o livro de Amós e leio ele, eu percebo que Amós usa simbologias que ele já estava acostumado. Amós usa armadilhas para pegar animais, para profetizar e ensinar. Amós usa a figura dos animais para ensinar, tal como Jesus nas suas parábolas. E Amós vai usar também a figura da plantação, e a gente leu isso. Quem está comigo, diga amém.
Então ele usa simbologias do seu contexto, para que através das simbologias do seu contexto, Deus falasse. Pois bem, tendo acabado essa introdução, tendo terminado essa introdução, a gente percebe que quando Amós é enviado, ele sai da sua cidade chamada Tecoa, que você só sabe que existe porque ele nasceu lá, que ficava a 16 quilômetros do sul de Jerusalém, que era a capital. Amós é retirado do seu contexto para profetizar, e aí começa. Quando ele vai profetizando, quando ele vai redigindo, quando ele vai anotando, quando ele vai escrevendo, uma coisa ele traz à memória. 1 Reis 12. Quando ele fala de Jeroboão no capítulo 7, no verso de número 11, ele vai trazer à memória o que tinha sido redigido em 1 Reis capítulo de número 12. Se você é bom estudioso da Bíblia, você lembra, depois de Davi assumiu Salomão, e depois de Salomão assumiu Roboão. Roboão era filho de Salomão. Davi veio para conquistar. Olha para mim, isso aqui é interessante e importante para você pegar. Davi veio para conquistar, Salomão veio para administrar. Roboão tinha tudo para dar certo. Vamos ser honestos? Roboão tinha tudo para dar certo. Não havia dificuldade em reinar na época de Roboão, porque Salomão já tinha controlado a sua nação, já tinha controlado o povo. Só que aí a Bíblia me passa uma informação. Quando Salomão assume, quando Roboão assume, quando Roboão senta no trono, o povo mostra uma grande insatisfação. Porque Salomão foi o rei mais próspero? Sim. Salomão teve muitas riquezas? Sim. Só que parte disso que ele conquistou foi com base na escravidão que ele aplicou no povo. E a Bíblia me dá informação para te afirmar isso. A sabedoria de Salomão não se esvaiu quando ele casou com a filha de Faraó. A sabedoria de Salomão já começou a se esvair quando ele aplicou a escravidão nos seus próprios irmãos. E aí quando Roboão assume, a nação está diante de Roboão querendo dele uma resposta. Roboão, se você aplicar o mesmo jugo do teu pai, nós vamos te abandonar. E um rei sem povo não é rei. Um rei sem ter para quem reinar não pode ser rei. Então você vai ter que tomar uma decisão. Ou você continua com a mesma estratégia de governo do teu pai, e aí você não conta com a gente, ou você vai ter que abaixar um pouco o fardo para permanecer com o povo ao teu lado. Roboão vai consultar os sábios. Já estou terminando essa parte introdutória. E quando ele consulta os sábios vão dizer para ele o seguinte: ouça o povo, porque um rei sem povo não é rei. Escute a demanda do povo, porque um rei sem povo não pode reinar. Ele escuta os sábios, porém no outro dia ele vai consultar os seus amigos que cresceram com ele, os amigos que não tomaram chicotada, os amigos que não sabiam trabalhar com a enxada, os amigos que não sabiam o que era escravidão na pele. E eles vão dizer para ele: se o teu pai aplicou esse jugo, aplique muito mais, porque você precisa disso para controlar o povo. E você sabe onde é que termina? Quando Roboão vai anunciar sua decisão, o povo se ira, o povo se rebela. E agora eu quero que você preste atenção, porque para toda rebelião surge uma liderança, e a liderança é Jeroboão. Quando Jeroboão se levanta, ele diz: não estamos nos agradando do que está acontecendo, então precisamos tomar uma atitude. Quem quiser se separar, venha comigo. Quem quiser ficar, permaneça. Otto, por que você está trazendo essa palavra essa manhã? Por causa deste momento em especial de agora. A geração de Davi, a linhagem de Davi, os descendentes de Davi tinham uma promessa, e você sabe. Aonde é que estava a unção de governo? Descendentes de Davi. Aonde é que estava a bênção de Deus? Descendência de Davi. Aonde é que estavam quem deveria reinar? Linhagem de Davi. Então perceba, o que acontece em 1 Reis 12? Divisão, estratificação. Acontece uma cisão. Agora perceba, você vai ter que ser muito crente para entender o que eu vou falar agora para você. Houve uma divisão em duas partes. 10 foi para o norte e 2 foi para o sul. 2 tribos embaixo, 10 tribos em cima. Você quer saber? Deixa eu ser sincero. Podia dividir em milhões, podia dividir em bilhões, não só em 2. A bênção de Deus ia continuar onde é que ela tinha que estar. Sabe por quê? Não existe essa ideia de dividir um projeto em 2 para abençoar um aqui e abençoar um lá. Não existe essa história de dividir um sonho em 2 para abençoar um aqui e abençoar um lá. Não existe essa história de dividir uma família em 2 para abençoar uma aqui e abençoar uma lá. Deixa eu te dar uma senha: esteja onde a bênção de Deus está. Não divida o que Deus uniu, não separe o que Deus juntou, porque a bênção de Deus vai permanecer
permanecer aonde é que ela tem que permanecer, irmão. Deus não trabalha, Deus não aprova e Deus não patrocina a divisão. O Deus que eu conheço gosta de juntar. O Deus que eu conheço gosta de unir. Pois bem, dada essa divisão, 2 tribos no sul, 10 tribos no norte. Vamos fazer umas perguntas óbvias aqui, para a gente entender o que Deus quer falar. Onde é que você acha que estava o exército maior? No norte. Onde é que você acha que tinha mais gente para guerrear? No norte. Contingente humano, numerologia, 2 é menos que 10, isso é óbvio. Onde é que tinha mais gente para contar, mais gente para trabalhar? No norte. Mas onde é que estava a bênção? No sul. Numerologia não é sinônimo de que Deus está aprovando algo. Você pode estar sozinho, mas se está fazendo a vontade de Deus, você conta muito. E eu estou para te contar uma coisa: se você resolver viver a vontade de Deus, vai ter tanto momento que você vai passar sozinho que nem você vai entender. Era Elias sozinho, enfrentando Jezabel. Era Jeremias chorando no deserto, sozinho. Era Jesus antes de começar o ministério, sozinho no deserto, e a única companhia que ele teve foi do diabo. Mas eu quero te falar uma coisa do céu: é melhor você aproveitar a solidão enquanto ela está te ensinando algo. É melhor você aproveitar a solidão enquanto ela está forjando o teu caráter, do que buscar companhia só para atender uma carência sua. É muito melhor você ser forjado pela solidão do que buscar companhias que vão ser só números na tua vida. Você está entendendo? E agora que a gente tem essa ideia, a gente percebe que tem a ideia de solidão dentro de um ministério, na concepção de um ministério, e essa divisão é citada por Amós. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá a espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra, em cativeiro. A título de conhecimento, se você não conhece qual é o grande pecado de Jeroboão, além da divisão, quando Jeroboão se declara e se denomina rei das tribos do norte, ele vai fazer o quê? 2 altares, e vai colocar bezerros ali, Betel e Dan. Então isso desagradou o Senhor. Voltemos para a aplicação do texto, porque isso foi a título de informação. Quando a gente entra então no contexto de Amós, quando ele profetiza a questão da destruição, eu peço que você preste bastante atenção, porque isso aqui é totalmente respaldo bíblico. Depois de 30 anos que Amós termina o seu livro, o reino do norte vai ser atacado. Já ouviu falar em Senaqueribe? Pois é, ele tentou e conseguiu. Já ouviu falar da diáspora? O norte perdeu a identidade. O norte perdeu a identidade porque deixou a lealdade de Deus, deixou de ser leal a Deus e a quem Deus tinha colocado no governo. Vamos lá, vamos melhorar. Sabe por que o reino do norte perdeu a identidade que era a sua terra? Porque sem terra não tem identidade, você é conhecido pelo lugar que você mora. Tal rua, tal número, lá eu posso te encontrar, porque lá você tem a sua casa, a sua residência. Uma pessoa que não tem casa, não tem residência, para onde é que eu vou para encontrá-la? Eu tenho que ir até o lugar onde ela está, porque ela não tem um lugar fixo. Então perceba, ele perde a identidade porque perde terra. E por que perdeu a identidade e logo perdeu terra? Porque deixou de ser leal a Deus. E por que deixou de ser leal a Deus? Porque deixou de ser leal a quem Deus colocou no governo, a quem Deus colocou na liderança, a quem Deus colocou para governar, linhagem de Davi. E quiseram fazer seu próprio reinado. Tu acha que Deus ia esquecer disso? É claro que não. 30 anos depois, o reino do norte vai receber uma visita. A visita essa de quem haveria de destruir o seu reinado. Agora perceba, 30 anos depois, o norte acaba. 135 anos depois, o sul vai ser invadido, mas dessa vez pela Babilônia. Agora preste atenção nisso. Entre a invasão do sul, Thales, e a invasão do norte, o que acontece? O mesmo rei que haveria de ter atacado o norte vai tentar atacar o sul, Senaqueribe. Só que tem um porém. Você disse para mim que a numerologia do norte é maior. Você disse para mim que o exército do norte é maior. Você disse para mim que no norte tem mais homem para guerrear. Mas mesmo assim você concordou comigo quando eu falei que a bênção de Deus ainda está no sul. Então peraí, tentaram destruir o norte, mas por que não conseguiram destruir o sul? Tiveram tanta facilidade para destruir 10 tribos, por que não conseguiram destruir 2? Acabaram e dizimaram, entre aspas, com a identidade do povo do norte. Mas eles tentaram e não conseguiram romper as muralhas do sul. É porque no sul a diferença não era a muralha, no sul a diferença não era o exército, no sul a diferença não era quem guerreava. No sul tinha a presença de Deus, no sul tinha a bênção de Deus, no sul tinha a promessa de Deus. Ei, irmão, você pode estar sem recurso, mas
mas se você está com a presença, você vale muito mais do que você imagina. O diabo vai tentar, mas não vai conseguir. O diabo vai tentar, mas não vai triunfar sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque o que você carrega é muito mais do que dígito na conta bancária. O que você carrega é muito mais do que recurso material. O que você carrega é a bênção que te preserva, a bênção que te sustenta e a bênção que te dá vitória. Isso é a sua identidade. Quer preservar isso na sua vida? Seja leal, não só a Deus, mas a quem Deus tem instituído. Quem está comigo, diga amém. Amós profetiza destruição. E agora no final, mais 15 minutos, e a gente vai focar no que a gente leu. Construímos o contexto passando pela história de Amós. Passamos então pelas profecias que disseram respeito ao exílio e à destruição. Por quê? Por causa da divisão. E agora a gente deságua na conclusão, que são exatamente os versículos que a gente leu. Perceba que agora o cenário é caótico. Por quê? Porque quem estava no norte não tinha mais identidade. Eu já falei isso para você. Quem não tem identidade porque não tem terra, não tem para onde ir. E quem não tem para onde ir vai recorrer a quem tem mais recurso para dar. Aí você me responde, a galera do norte que estava sem recursos, sem identidade, sem terra, quem sobreviveu? Recorreram a quem? A quem estava no sul. Porque quem estava no sul ainda tinha identidade. Quem estava no sul ainda era leal. Quem estava no sul ainda reconhecia a autoridade de Deus por meio da dinastia de Davi. Então perceba, quando acontecer uma divisão, não fica do lado nem de A nem de B, fica do lado de Deus. Você sabe por quê? Porque se você permanece com Deus, se você fica do lado de Deus, se você permanece debaixo da tutela divina, pode ter certeza, você está construindo sua casa sobre a rocha. Você lembra, né? Aquele louvor das crianças, a casa na areia e a casa na rocha. É exatamente isso que acontece em 1 Reis 12. Quem estava no sul, manteve sua casa construída na rocha. Quem estava no norte, não gostou mais e quis construir sua casa na areia. 30 anos depois, a casa que estava na areia foi totalmente derribada. E quem estava lá, quis recorrer a quem estava na casa construída na rocha. Quem anda pela verdade, atrai as pessoas. Quem anda pela verdade, atrai as pessoas. Você sabe por quê? Porque quando o mundo estiver acabando, quando o mundo estiver destruído, as pessoas sempre vão recorrer a quem fala a verdade. Sabe por quê? Quem se apega à mentira tem que se mudar de acordo com a circunstância. A mentira não consegue se manter. A mentira, uma hora ela vai se esvair, uma hora ela não vai ser mais sustentável, uma hora não vai dar mais para sustentar uma mentira. Mas a verdade, já dizia a carta aos Hebreus, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Podem passar céus e terra, mas as palavras do Senhor, que são a verdade, não passarão. Quem vive na verdade permanece, e é por isso que atrai tanta gente. Seja sincero. Se você tem um sonho de vida, você vai consultar pessoas que mudam toda hora as suas metas? Você vai consultar quem focou numa meta e conseguiu. Se você tem um sonho de vida, você vai ter referência em quem toda hora muda de objetivo? Não. Você vai consultar quem tem um objetivo e conseguiu ser vencedor. Não mude muito rápido. Porque quem não tem objetivo, quem não tem meta, quem não tem alvo, quem não tem foco, aceita qualquer banquete que é oferecido, qualquer proposta que é oferecida. É por isso que a gente não anda por uma proposta, a gente anda por um propósito. O propósito permanece, e até que cheguemos a ele, não iremos largá-lo, não iremos deixá-lo, não iremos esquecê-lo. Não vivemos por propostas, vivemos por um propósito, e até que esse propósito seja concretizado, a gente não vai parar, a gente não vai deixar de buscar, a gente não vai deixar de acreditar nele. E isso faz toda a diferença, porque no final do livro, Amós vai falar de duas simbologias fantásticas. Do versículo 11 até o versículo 13, Amós fala de uma casa. Do que, igreja? E do 14 em diante, ele fala de uma plantação, mais especificamente, uma plantação de uvas. Ele fala da casa e ele fala da plantação. Eu vou me ater pouco na casa, porque aí a gente ganha tempo, e a plantação a gente fecha com chave de ouro. Na ideia da casa, pastor William, ele vai falar de uma terminologia, é claro, na sua época, acredito eu, não utilizada, mas hoje sim,
que a NVI usa com muita propriedade, que é semi-construída. Todo barco que tu passa, acredito que tem isso. Você olha e fala, mas pelo amor de Deus, a casa ainda não terminou, não sei o que lá, ainda não finalizou, ainda não terminou. Essa questão da casa é exatamente o que se via na época. Agora vamos construir a ilustração para você entender o que eu acabei de falar. Quando o norte foi invadido, houve destruição. E você concordou comigo, está na Bíblia. Quando essa destruição acontece, as pessoas que estavam lá dentro estavam vivendo sua vida normal. Você lembra dos dias de Noé? Vamos fazer um adendo? Vamos fazer um apêndice? É óbvio que os profetas estavam falando, né, João? Vai ser invadido, vai ser exilado, vai ter juízo de Deus. Só que ninguém queria dar ouvido. E quem não quer dar ouvido à verdade que está vindo, quer viver como se nada tivesse acontecido. As pessoas ativaram o modo sonso, fingindo que não ia vir nada, e continuaram vivendo do jeito deles. Vamos viver, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, porque nada vai acontecer. Mas aconteceu. E quando aconteceu, as casas que estavam construídas não puderam ser terminadas. As casas que estavam sendo construídas foram derrubadas, foram acabadas. Ou seja, o que estava acontecendo ali era Deus mostrando. Não adianta vocês permanecerem aqui, porque o lugar, pouco importa. Agora, o caráter e o comportamento de vocês em abraçarem uma rebelião é o que me assusta. Então eu não posso deixar um projeto que não tem eu continuar sendo construído. Às vezes a gente reclama tanto quando acaba uma coisa, a gente reclama tanto quando Deus bota ponto final, a gente reclama tanto quando Deus não deixa a gente continuar com um sonho que a gente achava que era dele, mas na verdade eu quero te acalmar hoje. É muito melhor Deus destruir um projeto que não era para ser construído porque não é dele, do que deixar você continuar construindo uma coisa que nunca foi dele para a tua vida. Deixa eu falar uma coisa clara para você, isso aqui vai ser claro e todo mundo vai entender. Deus não vai construir segundo andar onde você construiu o primeiro. Deus não continua um projeto que foi você que começou. É melhor você entender uma coisa: se Deus não estava no começo e não estava no meio, por que você acha que ele vai estar no fim? É melhor você botar Deus no início, porque é Deus no início, Deus no meio e Deus no fim. Eu não busquei pelas minhas mãos, foi Deus que me deu. Eu não busquei porque eu queria, foi Deus que me entregou. Eu não busquei porque eu achava que era legal, foi Deus que me deu. E aquilo que Deus dá frutifica, aquilo que Deus dá permanece, aquilo que Deus dá acrescenta paz, irmão. Então eu vou acabar do zero. Plantação, casa, beleza, fechou. Plantação. Na época era muito comum as plantações. Ele mesmo plantava figo, o texto vai dizer. E a uva te faz lembrar do quê? No contexto bíblico, do vinho. E o vinho te remete Santa Ceia. Santa Ceia que remete à ideia de unidade. Ou seja, de novo a gente combate a divisão aqui, ó. E essa ideia de unidade passa por quê pra gente? Vinho, Santa Ceia, sangue de Jesus. Sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, para salvação e remissão da humanidade. Ou seja, o sacrifício de Jesus naquela cruz, aquele objeto transversal de madeira, horizontal, vertical. O Cristo que nos ligou a Deus e o Cristo que me ligou ao meu próximo. Está entendendo? É uma objetificação da reunião do que tinha sido afastado. Uma reinauguração do propósito de Deus. Comum, unidade, comunhão. Então vamos lá, a ideia da plantação é simples. Às vezes a NTLH complica um pouco a nossa compreensão, mas também porque era escrita da revista Almeida Corrigida da época. Mas hoje a NVI claramente vai dizer para a gente o seguinte: as uvas começaram a nascer, começaram a crescer. Se vocês mandarem duas pessoas, isso aqui é um exemplo, tá? Para acompanhar o contexto. Se vocês mandarem duas pessoas para poder colher, elas vão conseguir. Mas quando elas estiverem voltando, já vai ter nascido mais uvas. Vocês vão ter que mandar 4. Quando vocês forem mandar as 4 para poder colher as uvas, vocês até podem conseguir. Mas quando vocês chegarem lá, vão descobrir que não dá para os 4 levar. Por quê? Porque é mais rápido do que se fazer o vinho, as uvas nascerão. Ou seja, mais rápido que o fazer do vinho, as uvas crescerão. Sabe o que ele estava profetizando? Restauração para o povo. Quando vocês forem fazer o vinho, vocês vão descobrir que já nasceu muito mais uva do que tinha, porque as uvas nascerão mais rápido do que se conseguirá fazer vinho. Você está entendendo o que eu estou falando? Então vai ser provido o crescimento. E crescimento rápido, expansível. Por quê? Porque a gente tem a técnica? Não, porque a gente tem a bênção. Por quê? Porque a gente tem a estratégia? Não, porque a gente tem a bênção. E quem tem a bênção multiplica. Quem tem a bênção vai progredir. Quem tem a bênção
bênção vai avançar. E aí vai começar. E aí o que a gente vai fazer? Vocês vão começar a fazer vinho. Só que vai chegar um ponto que vai ser tanto vinho que não vai ser mais um fluido. Não vai caber mais numa taça. Vai virar o quê? Vai ficar o primeiro córrego. E depois vai virar um grande rio. Um rio de vinho, sim. Um rio de vinho que lembra um rio de sangue. E o sangue que aponta para Jesus. Otto, mas como é que isso termina? A gente vai lá para Ezequiel 47. Porque Ezequiel também viu um rio. Só que o rio que Ezequiel viu era um rio de água. E aonde esse rio passava, havia vida. Aí aquele homem me convidou na porta do templo para entrar naquele rio. Primeiro batia no meu pé. Ele falou, continua. Que isso? Depois bateu na minha cintura. Ele falou, continua, peraí. Aí depois bateu no meu ombro. Ele falou, continua. Se eu continuar, eu vou perder o controle. Mas era isso mesmo que eu queria. Porque quando você perder o controle e não sentir mais o chão, eu vou controlar toda a tua vida. Otto, mas parece que você está falando de duas coisas diferentes. Então a gente vai juntar, não tem problema. O rio de sangue, o rio de água, o rio de vinho de Amós e o rio de água de Ezequiel. Aí Ezequiel vai dizer, aonde aquele rio passava, a flor que estava morta ressurgia, a planta que estava morta ficava verde de novo. Aonde aquele rio passava, havia vida. E o mesmo Amós vai para dizer, aí chega o dia que Jesus vai ser morto. Quando Jesus é morto, ele é colocado no madeiro. Depois que ele já está morto, os soldados tentam quebrar sua perna, mas fala, deixa, você já morreu, não dá. Aí o soldado chega do lado dele e fura o seu corpo. Quem entende de Bíblia sabe que do seu corpo vai ser fluído dois, água e sangue. Opa, a gente matou o Filho de Deus realmente, e o seu propósito agora está simplesmente concretizado. E o que é que significa? Da mesma fonte que sai restauração, também sai salvação. A obra de Jesus é completa. Ele não permite divisão, porque quem está sobre a tutela dele é salvo e é restaurado. É restaurado e é salvo. Deus tem na unidade a sua bênção. Deus tem na unidade a sua mão estendida. Deus tem na sua unidade promessas do céu. Fique de pé glorificando o nome de Jesus. Vini, vem cá, filho. Entreguei tudo, mas eu deixei uma coisa no início, de propósito, para falar agora. A grande característica do livro de Amós, na minha visão, na minha opinião, é o próprio profeta. Tirado de onde ninguém dava nada, de um contexto onde ninguém achava que ia sair coisa boa, Tecoa, 16 quilômetros de Jerusalém, lá não tinha advogado, juiz, médico. Aí Deus vai encontrar Amós lá no meio e vai dizer, tu já tem o que eu preciso, tua essência, e o modo como tu fala todo mundo entende, então eu vou te levar. Quem quiser dar crédito vai dar, mas eu nunca dependi de crédito dos homens para levantar os meus profetas. Vai e fale aquilo que eu colocar na tua boca. Sabe qual que é a palavra que resume isso? Improbabilidade. Dentro desse contexto de mundo hoje em dia, onde a gente abre o nosso celular toda hora, as nossas redes sociais, e que a gente se compara tão fácil, né? Tão fácil, quando a gente menos percebe, a gente já está se comparando. E isso é maléfico, porque a gente fala, eu não. Olha tudo que Deus tem para escolher. Vai me escolher? Olha que tudo, olha tudo isso. O que Deus viu em mim? Quer saber? Eu também não sei, mas viu. Mas se por acaso tu não aceitou esse chamado ainda, escute. Porque acha que é improvável, ou acha que o lugar é improvável, ou acha que a família é improvável. A mensagem de Deus hoje veio ao encontro do teu coração. E eu vou pedir que você tome apenas uma atitude. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Chega do tempo de comparação. Deus não chamou fulano A ou fulano B, te chamou pelo nome, e você sabe disso. Deus chamou Samuel 3 vezes, para depois ele ouvir que era Deus. Se preciso for, ele vai te chamar 1000. Então atenda os sinais de Deus e resolva viver o chamado. Você é improvável, assim como eu também era. Mas na improbabilidade, se tiver Deus, vai acontecer. Se tiver Deus, vai fluir.
Se tiver Deus, você vai ser levantado. Pode ficar à vontade se você quiser vir. À vontade. Existe um rio, Senhor, Aleluia. que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde esse rio passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Eu quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. E eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Você pode me ajudar agora a orar? Estende as suas mãos, ó. Tem pessoas que já entenderam, escute isso aqui. Tem pessoas que já entenderam o seu chamado, mas não entenderam a magnitude do seu chamado, até onde vai chegar. Para você esse convite também vale. Então enquanto a gente estiver orando, se você quiser vir, tem pessoas que já sabem que foram chamadas, mas não sabem até onde Deus quer levá-las. E eu posso te falar, é coisa grande demais. Estende a sua mão. Pai, é no seu nome que nós oramos, é no seu nome que nós pregamos.